Na verdade, eles não acreditavam, era que o avião estava de cabeça para baixo em um mergulho violento em direção ao mar. O voo decolou de Taipei, lá em Taiwan, por volta de 4h22 da tarde, no dia 19 de fevereiro de 1985, com 251 passageiros e 23 tripulantes a bordo. O voo correu sem problemas até aproximadamente 555 quilômetros a nordeste de São Francisco. Nesse momento, o voo estava a 41 mil pés e abaixo deles havia uma grande cobertura de nuvens, que chegavam até 37 mil pés de altitude. O piloto automático estava engatado e operando de acordo com o Performance Management System, ou PMS, que dava ordens de ângulo do nariz, enquanto o sistema inercial comandava a rolagem das asas. Uma informação importante: o piloto automático do 747 nessa época usava apenas os ailerons e os spoilers para controle lateral, não usava o leme de direção. O PMS mantinha a velocidade do avião constante em Mach 0.85, através do sistema de auto throttle. Logo após atingir o fixo Redo, uma posição que hoje nem existe mais nas cartas, o voo passou a encontrar uma leve turbulência de céu claro, que fez com que a velocidade indicada no painel começasse a flutuar entre Mach 0.84 e Mach 0.88. O auto throttle começou a se mover para frente e para trás para manter a velocidade do avião que estava selecionado. Por volta das 10h10 da manhã, o número Mach havia aumentado para 0.88 e o PMS retardou as manetes, o que fez com que a potência fosse reduzida e o avião desacelerasse. Quando a velocidade atingiu Mach 0.84, o PMS moveu as manetes para frente. Os motores 1, 2 e 3 responderam e começaram a acelerar, mas o motor 4 indicava que não estava acelerando. O FE, que é o mecânico de voo, avançou a manete do motor 4 manualmente, mas ainda assim os instrumentos não mudaram. O comandante percebeu o FE movendo a manete, mas não percebeu nada de diferente a não ser a velocidade do avião começando a diminuir. Logo em seguida, o FE disse que o motor 4 havia apagado. Ele também notou que o gerador elétrico do motor 4 tinha desligado. Então ele desligou o piloto automático para baixar o nariz manualmente. Quando ele desconectou, o jumbo inclinou mais ainda a asa direita, que já estava inclinada por causa da perda de potência no motor 4. Nesse mesmo instante, o primeiro oficial tinha terminado de falar com o controle de Oakland pedindo para descer. E quando ele olhou para os instrumentos, percebeu que o avião estava inclinado para a direita e avisou o comandante da inclinação. E o comandante estava de olho no ADI, que é o instrumento que indica a posição no espaço do avião, para fazer a asa esquerda baixar e a asa direita subir. Mas de repente ele viu o horizonte artificial girar rapidamente e a referência do horizonte ficou na vertical. Ele olhou o instrumento do primeiro oficial e olhou para o stand-by também, e todos estavam indicando a mesma coisa. Eles estavam neste momento no meio de uma camada de nuvens totalmente fechado e não tinham como saber em que atitude que o avião estava, porque eles não acreditavam nos três instrumentos. O FE informou que os outros 3 motores tinham perdido potência e o avião estava descendo rapidamente. O comandante então puxou o manche para trás, mas a velocidade indicada continuava aumentando rapidamente e em pouco tempo excedeu a velocidade máxima operacional do jumbo. Logo em seguida, a força G ficou tão excessiva que atingiu 5.1 forças da gravidade. E o cara nem conseguia mais levantar o braço para levar no painel. E o corpo dele foi jogado em cima do painel de manetes do avião. Foi nesse momento que o comandante, que continuava puxando o manche, percebeu que o avião desacelerou rapidamente, chegando a uma velocidade entre 80 e 100 nós apenas. Então ele empurrou o manche para descer o nariz e o avião acelerou rapidamente novamente e excedeu a velocidade máxima operacional de novo. Dessa vez o primeiro oficial auxiliou o comandante a puxar novamente o manche, até o avião desacelerar e então suavemente o nariz foi baixado
e eles saíram da camada de nuvens. Enquanto isso tudo acontecia, eles não ouviram o aviso de overspeed, não ouviram o stick shaker do avião e nem as chamadas do controle de tráfego aéreo. E na verdade, todos os instrumentos do avião estavam funcionando. Na verdade, eles não acreditavam, era que o avião estava de cabeça para baixo em um mergulho violento em direção ao mar. O comandante conseguiu estabilizar a aeronave a 9.500 pés. Ou seja, durante esse evento, o Jumbo perdeu 31.500 pés de altitude. Depois que o avião estava estabilizado, o primeiro oficial chamou Oakland e reportou que eles tinham sofrido um apagamento de motores e que estavam em emergência a 9.500 pés. A descida para São Francisco foi feita com o piloto automático engatado. Já os flaps e os outros trens de pouso, que ainda estavam recolhidos, eles foram baixados manualmente. O pouso foi tranquilo, sem nenhuma intercorrência, e o comandante deixou a pista ativa e parou na taxiway. E aí, quando os tripulantes foram ver o avião de perto, eles não acreditaram. As asas tinham entortado para cima permanentemente, por 3 polegadas lá nas pontas, quase 8 centímetros mais para cima. Por incrível que pareça, isso estava dentro dos limites de deformação que são permitidos pela Boeing para o avião continuar voando. Tanto que ele foi recuperado, voltou a voar e só foi aposentado em 2006 no deserto de Tijuana. O aileron externo da asa esquerda estava com o painel superior quebrado e o bordo de fuga rachado em vários lugares. A trava, que mantinha o trem de pouso de fuselagem recolhido no alojamento, havia se rompido de sua fixação por causa da força G e do excesso de velocidade. As portas do trem de barriga haviam praticamente se desintegrado. A empenagem, lá atrás, a cauda do avião, mostrava os maiores danos. Tanto o compartimento do APU, quanto os estabilizadores horizontais e os profundores estavam muito danificados. No estabilizador esquerdo, faltava um pedaço grande de mais de 3 metros de superfície. As linhas hidráulicas do sistema número 1 estavam rompidas. Os outros sistemas não estavam, por causa da maneira que essas tubulações são separadas, justamente para evitar a perda de todo o sistema hidráulico ao mesmo tempo. No estabilizador do lado direito, faltava um pedaço de 1,5 metros. Nenhum dos motores estava danificado, apesar do esforço que sofreram. E melhor ainda, nenhum deles tinha apagado em voo. Todos os danos foram causados durante essa descida por forças aerodinâmicas além do limite de projeto. Mas o avião pousou em segurança mesmo assim. Esse acidente, ele colocou à prova a rigidez estrutural de um avião desse tamanho, que, sujeito a forças tão extremas que nenhuma turbulência jamais conseguirá equiparar, pousou em segurança e com apenas 2 feridos graves na cabine, que se recuperaram depois. E essa mensagem vai para as pessoas que têm medo de voar por causa da turbulência. Turbulência não tem 1/10 da força do que esse avião experimentou, nem mesmo as turbulências severas.